Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Com muita alegria no coração, sempre, sempre, né? Louvado seja Deus por mais um dia de vida. Deus tem nos concedido. E estamos aqui de pé, outra vez, né? Caminhando aí, já sexta-feira, caminhando para este final de semana, que você tenha uma ótima sexta-feira e um bom final de semana, abençoados e guardados, sustentados pela graça de Deus. Deus abençoe o seu lar, o seu trabalho, o seu convívio, seja onde você estiver. Deus te abençoe sempre, sempre, né? Louvado seja Deus. Vamos então hoje pensar na palavra de Deus mais um pouquinho, né? Como todos os dias. Hoje traremos como um tema um profeta no meio de vós. Temos falado acerca da deidade, né, divindade do Senhor Deus, que é o grande Criador, o grande Espírito Santo, Deus criando o homem para lhe atribuir graça, salvação, e Deus desempenhar um papel de salvador, de curador. Então assim ele manifestou no meio do seu povo, para manifestar esta salvação após o homem ter pecado. Mas até que Deus veio, né? Nós sabemos que antes da vinda do nascimento de nosso Senhor Jesus, nós sabemos que Deus enviou à terra profetas, né? Deus falou por meio de profetas, sabemos como Moisés e muitos outros profetas, não é verdade? Então vamos conhecer nesta manhã, neste dia, um pouquinho mais das Escrituras, falando sobre profetas, e o requisito sempre é o mesmo, né? É fé na palavra de Deus, no que Deus diz, conforme Paulo escreveu em Romanos, me perdoe, em Hebreus, né? 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e nas quais se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós não podemos ter fé por uma medida na palavra de Deus. Nós temos que ter a fé em toda a palavra de Deus, em tudo o que Deus faz. Deus é conhecedor de todas as coisas, ele conhece o fim desde o princípio, diz a sua palavra. Então ele é Deus, ele sabe tudo o que vai acontecer, por isso ele é Deus. Então ele trabalhou com Israel, que nós sabemos que é uma nação. Você sabe o que é a nação de Israel? Quem é Israel? É os judeus, né? Nós o chamamos de o povo judeu. Quem é aquele povo? Então nós sabemos que Isaac gerou, né? E assim das gerações de Isaac, me perdoe, Abraão, né? Descendência de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. Então nós sabemos que Jacó, ele é neto de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. E de Jacó ele gerou 12 filhos, e estes 12 filhos, os quais chamamos patriarcas, né? No qual você sabe é Judá, Rúben, Manassés, Efraim e os outros demais. Então, Jacó gerando estes filhos, e estes 12 filhos de Jacó, você conhece a história de Jacó, que Jacó encontrou com Deus. Ele abraçou o anjo, e aquele anjo era Deus, e ele lutou com aquele anjo. E aquele anjo o abençoou e disse: tu és agora o meu Israel, porque lutaste como príncipe, como homem, e prevaleceste. Então ele estava lutando, ele pediu que o anjo abençoasse, ou ele não soltaria aquele anjo. Então o anjo abençoou e disse: agora tu és o meu Israel. Não é mais um Jacó, agora é Israel, né, que é um príncipe com Deus. Então, dali em diante, ele foi chamado pela Bíblia de Israel.
e com seus 12 filhos, aquela nação israelita, na qual nós temos hoje, né? Aquele Israel, povo judeu, assim chamado pelo conhecimento e pelo filho de Jacó, que era Judá, ficou intitulado judeus. Mas então, quem são eles? É uma nação israelita na qual nós vemos lá. Muito bem, é só para nós ir entendendo devagarzinho este trabalho que Deus fez, que Deus manifestou e que está e trabalhou com aquele povo como uma nação. Nós sabemos que Deus trabalhou com eles, né? Sempre junto toda aquela nação como um povo de Deus. E Deus tendo profetas, né? Falando com eles. O que é um profeta? Um profeta é um vidente, é um homem com a palavra de Deus que pode dizer o assim diz o Senhor. Então, quando temos este Moisés, um exemplo, né? Com assim diz o Senhor, tirando o povo do Egito, tivemos Jeremias, Isaías e outros profetas, no qual nós podemos chamar profetas vindicados por Deus. Profetas já nascidos com aquele dom para aquele trabalho. Então, isso é um profeta vindicado para um trabalho específico que Deus havia ou há determinado para fazer aquele trabalho. Então, isto trata-se de um profeta vindicado. Então, nós podemos ver nas Escrituras, né? Vamos sempre com a Escritura à nossa frente, né? Para que assim não sejamos embaraçados em pensamentos, né? Então, em Deuteronômio 18, versículo 15, Deus disse a Moisés, né? Moisés falando para o povo: o Senhor teu Deus levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Ainda Deuteronômio 18, verso 18, está escrito: eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo que eu lhe ordenar. Então, quando Deus tem um profeta e manda um profeta, como ele mandara ao povo de Israel, nós vemos que um profeta, ele não discute com Deus. Deus fala com ele, ele vai e anuncia ao povo segundo as palavras de Deus. Então, Deus levantou Moisés. Deus disse que as palavras estariam na boca do profeta. Então, precisamos entender que um profeta é a boca de Deus. Entender e crer, né? Porque assim a palavra está dizendo. Então, crer que Deus trabalhou através dos profetas, e todo aquele que prega a Bíblia sabe que isso é verdade. Então, um profeta vindicado como Moisés, como Elias, como Jeremias, né? E assim por diante. E demais profetas que você sabe, conhece pela Bíblia. Então, Deus, ele é imutável. Ele é Deus, e o que ele faz para um, ele faz para todos, senão ele fica injusto. Você lê a Bíblia que Deus disse, né, o Senhor Jesus disse: a chuva cai para o justo e o injusto. O sol nasce para todos, para justos e injustos. A chuva cai para a má semente e para a boa semente. Então todos são beneficiados com a graça, com o amor de Deus, com a vida, com a saúde, com tudo que Deus dá a cada um de nós, não é verdade? Mas então precisamos reconhecer e crer no que Deus faz. Muitas vezes, você sabe, o joio e o trigo juntos na lavoura, a chuva cai sobre eles e os dois
balançam para lá e para cá e dizem glória a Deus, né? Balançando para lá e para cá, tanto o trigo como o joio, louvado seja Deus. Mas um é semente perfeita e será apanhado e levado para o céu. Então, Deus, ele não pode abençoar um e amaldiçoar o outro. Ele abençoa a todos igualmente. Assim é a sua palavra, ela é para abençoar a todos igualmente. Vai depender muito do que se crê, de como se toma esta palavra de Deus. Então, o que nós precisamos é crer, porque a fé é o firme fundamento. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o profeta sempre é a boca de Deus, onde Deus fala. E nós sabemos que foi assim com Israel, né? Como eu já disse, tivemos Elias, Jeremias, né? Daniel e outros profetas. Então você sabe o que é desconhecido para nós que somos chamados de gentios, né? O que é gentios? São povos, são nações. É um mundo de gentes, pessoas, né? Então Deus tinha como seu povo Israel, que era a nação de Deus, o povo de Deus. Fora a nação de Israel, eram as nações. Então, estas nações que nós conhecemos por gentios, gentes, povos, nações. Estes são gentios. Então, Deus trabalhou sempre com Israel por 2000 anos, vamos dizer assim, né? Até que veio nosso Senhor Jesus. Deus em carne humana, o Deus profeta, agora Deus na terra como profeta, num homem chamado Jesus. E quando nós olhamos para a Escritura, você olha o Senhor Jesus, ele nunca referia a si mesmo como um filho de Deus, ele referia a si como um profeta, ele dizia o filho do homem, né? Então ele disse, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Quando ele dizia filho do homem, ele estava referindo ao profeta que ele era. Então, quando o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ele disse, então, o profeta não tem onde repousar a cabeça. E assim, então, ele vem manifestando-se a Israel e dando a conhecer a Israel como um profeta, o filho do homem. E ali estava Jesus Cristo, filho de Deus, dando a conhecer em seu ministério terreno a Israel como um profeta. E era o nosso Salvador, o nosso Cordeiro, o Deus Emanuel em carne humana, se dando a conhecer como este filho do homem, como um profeta. Porque assim que os irmãos israelitas, irmãos judeus, conheciam a Deus através de seus profetas, eles eram treinados e habilitados em conhecer profetas. Mas as nações, né, nunca conheceram e nunca souberam que houve um profeta para as nações. E tudo isso está dentro das Escrituras, pregadas, profetizadas por Deus, enviada através de seus profetas, o próprio Senhor Jesus como um profeta, Deus em carne humana, o Deus profeta, o profeta dos profetas, ele mesmo também profetizou que haveria um profeta. É que muitas vezes nós não conhecemos e não sabemos o que é um profeta. E muitas vezes descremos da própria Bíblia que manda isso para nós. Agora a Bíblia ela é a palavra de Deus, então que a graça de Deus possa sustentar a cada um de nós e assim nós termos sensibilidade em ver, em crer no que Deus faz.
no que Deus ordena por meio da sua palavra. Então, como ele expressou a Moisés, haverá um profeta, né? Deus levantará um profeta semelhante a mim no meio de vós. Ele estava falando para Israel, e esse profeta chega lá na frente e ele é o Senhor Jesus Cristo, um profeta semelhante a Moisés, um profeta salvador, né? Moisés estava salvando Israel daquela condição de escravidão que eles estavam sobre o Egito. E quando chegamos ao semelhante a Jesus, ele é o profeta, tirando o homem, então, da escravidão, do pecado que o diabo havia colocado sobre o homem. Então, assim, Deus manifesta a sua palavra e Deus fala por sua palavra, e assim ele se esclarece. Então, ele sempre usou um profeta, né? Por isso, ele diz em Amós, capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, o profeta. Então, tudo quanto Deus vai fazer, primeiro ele anuncia através de um profeta. Você sabe, Deus foi libertar Israel, ele enviou Moisés. Deus foi trazer um dilúvio, disse que haveria um dilúvio, então ele enviou um profeta, proclamando isso primeiro. E esse profeta foi Noé. Então Noé anunciou a palavra de Deus, construiu uma arca que Deus ordenou que ele construísse, chamou o povo, convidou com a sua pregação para entrar na arca e ali estarem seguros. Mas ao contrário de crer, eles não creram, criticaram, zombaram daquele homem, chamaram de velho maluco, né? Dizendo que ele estava doido. Mas por que eles diziam isso? Eles tinham razão? Tinham. Porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Deus nunca havia mandado chuvas sobre a terra. E logo aparece um homem construindo uma arca, dizendo que vai chover. Então, para eles, aquilo era um ato de loucura da parte de Noé. Mas Deus estava falando com Noé, e a razão deles privaram eles de entrarem na arca, porque eles pensaram que Noé estava maluco, mas era Deus avisando para eles o que ia acontecer e o que Deus ia fazer na terra. Eles não deram atenção ao profeta de Deus. Não deram atenção à palavra de Deus, porque era um simples camponês, homem do mato, fazendo uma arca e proclamando que haveria uma chuva que destruiria aquele povo. Eles simplesmente não puderam crer. Ó, meus irmãos, Deus enviou um profeta, ele disse, Deus não chama o homem sem antes lhe advertir. Então Deus traz advertência, Deus fala. Depois o homem não ficará escuso da presença de Deus e nem poderá falar que Deus é injusto e dizer, o Senhor não me avisou. Todo o aviso de Deus está em sua palavra. Então precisamos crer em sua palavra. O próprio Senhor Jesus profetizou, ele disse em Mateus, no seu capítulo 17, ele disse assim, e respondendo Jesus disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então o Senhor Jesus, como um profeta, ele estava falando de um profeta. Como nós podemos ler em Malaquias, capítulo 4, o profeta Malaquias escreveu, eis que vos envio um profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que é este Elias? É um profeta? É um profeta prometido pela palavra de Deus, que Deus disse que enviaria. Então, se você lê aí a sua Bíblia, a Bíblia diz, profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor.
Então você dirá, esse foi João Batista. Não, não. A Bíblia está dizendo que este Elias vai vir antes do grande e terrível dia. E quando nós olhamos para João Batista e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele dia era o anúncio do evangelho da paz aos pobres, para sarar os enfermos, libertar os cativos. Aquele foi um dia maravilhoso, não terrível. Esse dia terrível está para chegar, está tão próximo. Talvez dentro de pouco tempo ele aconteça, porque as escrituras estão cumpridas e Deus já tem enviado o seu profeta Elias, que ele prometeu antes do grande e terrível dia. Então esse dia está chegando, porque como tivemos a vinda do Elias, o profeta João Batista, nós tivemos a vinda do Elias também agora para este tempo final. Você pode pensar, irmão, você está louco falando umas coisas dessa. Não, meu irmão. Eu só lhe estou afirmando a você, pela graça de Deus, esta palavra de Deus. Porque Deus é o mesmo, Ele manda advertência, Ele manda os seus servos, os profetas. Não descreia disso, tome a Bíblia, que seu coração possa voltar para dentro desta palavra. Deixa Deus trabalhar com você. Se você não entende isto, você quer ser ajudado por Deus, peça ajuda a Deus, Deus te ajudará. Se nós podemos te ajudar, estamos à sua disposição. Não somos melhores que ninguém não e nem maior. O único grande que nós temos sobre nós é o Deus Todo-Poderoso. Homens, não há ninguém maior que o outro, todos somos iguais e todos teremos um fim igual, falando naturalmente que é morte e descida à tumba. Mas fora isso, tem algo dentro de nós que clama por Deus, pelas verdades de Deus. É isso que deve mexer em nosso coração, para despertar a nós, conhecermos o trabalho verdadeiro de nosso Deus. O trabalho que Ele realiza, como Ele manifesta em sua singeleza, em sua perfeição, para divertir o homem, chamar o homem ao arrependimento. Veja bem, foi isso que Deus fez nos dias de Noé. Deus chamou a Noé e disse para ele construir aquela arca e o povo não deu atenção. Antes tiveram continuar em seus prazeres carnais, religiosos, debochando, criticando do grande profeta de Deus, o então Noé. Qual foi o fim deles? Foi a morte, foi o dilúvio e consumiu a todos. Você vai dizer, Deus é injusto? Não. Deus advertiu, Deus o chamou, Deus o convidou para entrar na arca. Deus fez o convite, eles rejeitaram. Meu irmão, minha irmã, que possamos pensar melhor nestas coisas, no que a palavra de Deus diz. Há muitas coisas que está em oculto, está sem ser mostrado, que as pessoas não podem ver, não são ensinadas, porque o mundo não conhece. Mas Deus enviou um profeta, esclareceu estas coisas, então nós podemos informá-las com toda a convicção do nosso coração, porque este é o trabalho de Deus, é a bênção, é a dádiva de Deus para nós, é o que Ele faz, Ele manifesta, e é pelo que Ele faz que nós somos salvos, não é pelo que nós fazemos. Então precisamos tomar a palavra de Deus, a advertência de Deus. Então Ele prometeu um Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Você não conhece isto? Nunca ouviu dizer? Mas isto é as Escrituras. Isto é o poder de Deus. É a manifestação de Deus para o coração de seus filhos. E se você pode receber isso de bom grado, com fé, deixe Deus trabalhar no seu coração. O nosso desejo é ter vida eterna. E a nossa vida eterna, ela está nas palavras de Deus, não é? Não é isso que o Senhor Jesus disse? Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim.
e cuidais ter nela a vida eterna. Então nós cuidamos ter a vida eterna dentro das Escrituras, ou seja, da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É onde nós temos vida. É onde nós vamos conhecer e testificar do Senhor Jesus, porque é assim que ela o declara. E se ela o declara, ele declara os seus feitos e toda a sua palavra. E dentro desta palavra, o próprio Senhor Jesus disse, Elias virá primeiro. Então amanhã estaremos falando mais um pouquinho concernente a este ministério profético. Deus enviou entre vós, falando de Israel, um profeta, este era o Senhor Jesus Cristo. Mas então Deus tem os seus homens, tem os seus profetas e tem o seu trabalho, no qual é o plano de redenção para cada filho de Deus. Esse plano de redenção, claro, redigido por Deus e executado por Deus através de seus filhos. Que Deus te abençoe nesta manhã, que esta graça possa descer ao seu coração. Não pense, eu vou ver isto. Não veja, creia. Aproxime-se de Deus. Deixa Deus te abençoar. Deixa Deus esclarecer para você a palavra dele. Se você o deseja, ele esclarece isso, porque é o trabalho de Deus. Ele não se esconde daqueles que o querem. Ele manifesta para aqueles que o amam. Agora, não podemos amá-lo e rejeitar a sua palavra ao mesmo tempo. Quando nós o amamos, então toda a Bíblia é a sua palavra, e em toda a sua palavra testifica dele e traz o esclarecimento celestial para o nosso coração. Amém? Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Bondoso Pai Celeste, quão maravilhoso é o Senhor. Insondáveis são os teus caminhos. Tu és eterno. E muitas vezes a nossa mente limitada, humana, tão pequena, Pai, não podemos conhecer e entender tão grandes coisas como de sua palavra, de suas maravilhas. Mas quando cremos em Ti, tomamos o Senhor através da sua palavra, então o Senhor se esclarece. Nesta manhã queremos tomar a sua palavra, Pai. Crer no que o Senhor faz e o que o Senhor fala. Porque tudo o que o Senhor faz e realiza já está escrito em sua palavra. Então nós cremos nisto. Desejamos tomar a sua palavra, Senhor, nesta manhã, para o nosso coração. Rogamos que o Senhor derrama sobre nós o teu Espírito, de graça, de sabedoria, de revelação, Pai, esta revelação que esclarece, mostra e dá-nos a conhecer a sua palavra. Abençoa o teu povo, Pai, cada um em seu lar, cada família, cada um que já saiu para o trabalho, aqueles que estão saindo. Abençoe o trabalho de cada um, o patrão e todas as coisas, Pai. Derrama sua bênção sobre o teu povo. É o que nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos e irmãs, povo de Deus. Tenham um dia abençoado, um feliz fim de semana, né? Ótimo fim de semana. E amanhã, se Deus quiser, às 6 horas, se Deus quiser, estaremos aqui para mais um pouquinho, para mais uma meditação sobre este assunto que iniciamos hoje pela graça de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia.